Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos debates mais quentes da atualidade para descobrir uma coisa, olha, surpreendente. Ele não é novo, na verdade, ele é bem antigo. A gente está falando da hesitação em se vacinar. E o mais curioso é que os argumentos que a gente ouve por aí são ecos de uma história de mais de 200 anos. Então, vamos começar com uma pergunta que dá o que pensar. E se a maior ameaça à saúde de todo mundo, uma coisa que pode jogar fora décadas de avanço, não for um vírus novo, mas sim uma ideia? Pois é. E a resposta, olha, é de cair o queixo. Muito antes da pandemia que a gente viveu, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já estava ligando o sinal de alerta. Em 2019, a tal da hesitação vacinal entrou para a lista das 10 maiores ameaças à saúde global. Para se ter uma ideia, isso coloca ela no mesmo nível de problemas gigantescos como poluição do ar e a AIDS. A coisa é séria. Ok, então bora entender essa história toda. Primeiro, a gente vai ver por que isso é uma ameaça hoje. Depois, a gente volta no tempo para ver o sucesso da primeira vacina e como a oposição nasceu junto com ela. Daí, a gente vai ligar os pontos, sabe? Ver como os argumentos se repetem e, para fechar, vamos entender o que está em jogo agora mesmo. Vamos lá, primeira parte, uma ameaça atual. Afinal, por que essa tal de hesitação vacinal é um problema tão grande, tipo, agora? Olha só que interessante essa citação da OMS. Ela diz basicamente que lidar com o movimento antivacina é um problema desde a época do Jenner. O que isso quer dizer? Que para a maior autoridade de saúde do mundo, isso não é uma modinha de rede social. É uma briga de ideias que começou lá atrás junto com a primeiríssima vacina, mais de 200 anos atrás. E essa briga, claro, tem consequências bem reais, bem concretas. A OMS viu um aumento de 30% nos casos de sarampo no mundo todo. E a principal causa apontada é justamente a queda na vacinação. Isso não é só um número numa tela, né? A gente está falando de crianças ficando doentes, sofrendo com algo que já tinha solução, que dava para evitar. Ok, vamos para a segunda parte, o triunfo da primeira vacina. Para a gente entender o tamanho da revolução que foi a vacina, a gente precisa voltar para uma época onde um único vírus era, sem exagero, um dos maiores pesadelos da humanidade. 300 milhões. É um número difícil até de imaginar, né? Mas essa é a estimativa de quantas pessoas a varíola matou só no século XX. E era uma doença que não queria saber quem era quem. Matava reis, matava gente comum, quase um terço de quem pegava morria. E quem sobrevivia muitas vezes ficava com cicatrizes pro resto da vida, ou até cego. Era esse o cenário do mundo antes da vacina. E aí veio uma das maiores vitórias da história da saúde pública. A saga começou lá em 1796 com o Edward Jenner. Levou muito tempo, mas o esforço global culminou em 1980, quando a OMS finalmente declarou: o planeta está livre da varíola. É bom a gente parar para pensar no peso disso. É a única doença humana que a gente conseguiu apagar do mapa. Completamente. Uma conquista, assim, gigantesca. Parte 3, o nascimento da oposição. E aqui a história dá uma virada muito curiosa, porque no momento em que essa solução, que parecia mágica, apareceu, a oposição a ela também surgiu. E foi quase que na mesma hora. Ou seja, a desconfiança não é coisa da internet, não. Ela nasceu junto com a seringa. E não era um grupinho aqui e outro ali, não. Eram ligas anti-vacinação super organizadas que surgiram no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A gente teve a nossa própria versão e foi intensa. A revolta da vacina, em 1904, no Rio de Janeiro, quando a vacinação se tornou obrigatória. Então, essa ideia de uma oposição organizada, ela está na raiz dessa história. Eles tinham uma máquina de propaganda própria, viu? Circulavam panfletos com títulos bem chamativos, tipo Vacinação, a Maldição ou Os Horrores da Vacinação. Chegaram a criar jornais só para isso. Tinha o Antivacinador, o Inquiridor da Vacinação, isso lá no século XIX. Mostra um nível de organização impressionante, muito antes de existir qualquer coisa parecida com o botão de compartilhar. Agora, a quarta parte. Ecos através dos séculos. É aqui que a gente chega no coração da nossa conversa, porque os argumentos usados lá atrás, eles vão soar bem familiares. É quase como se o roteiro fosse o mesmo, sabe? Só mudaram os atores. Dá uma olhada nisso. É basicamente uma das primeiras fake news visuais da história. Como a vacina do Jenner usava o vírus da varíola bovina, essa charge de 1802 pegou pesado no medo do que era antinatural. O desenho mostrava pessoas vacinadas e, de repente, começavam a brotar partes de vaca no corpo delas. É bizarro, né?
mas para criar pânico funcionava, que era uma beleza. E é exatamente o que o cirurgião David Gorski aponta aqui. Essa ideia de que a vacina pode, de alguma forma, mudar quem a gente é por dentro é um argumento antivacina super antigo. Naquela época, ninguém nem sabia o que era DNA. Mas o medo básico de que algo de fora pudesse corromper o nosso corpo, esse medo é o mesmíssimo. E essa tabela deixa tudo preto no branco. A semelhança é impressionante. O que antes era chamado de prática não natural, hoje é contra a natureza. O que era um veneno virou toxinas. A operação diabólica de antigamente, hoje é o complô da Big Pharma. E a defesa da liberdade pessoal virou a defesa da liberdade de saúde. A embalagem mudou um pouquinho, mas o produto, a essência do medo, continua a mesma há 2 séculos. E chegamos na nossa última parte. O que está em jogo hoje? Vamos voltar de vez para o presente para ver o impacto bem real que esses ecos do passado estão causando agora. Esse gráfico aqui é bem preocupante. Ele mostra o que aconteceu no Reino Unido. Em 2018, 9 em cada 10 adultos confiavam que as vacinas eram seguras. 5 aninhos depois, em 2023, esse número caiu para 7 em cada 10. É uma queda brusca. E mostra bem o poder que a desinformação tem hoje em dia, né? Amplificada pela tecnologia, ela consegue minar a confiança pública numa velocidade assustadora. Tá, mas por que essa desconfiança está crescendo justo agora? Essa citação da enfermeira Maria Caetano dá uma pista excelente. Ela diz que muitos adultos de hoje não viveram os dramas dessas doenças. E faz todo sentido. As vacinas deram tão certo, mas tão certo, que as gerações mais novas nunca viram de perto o estrago que a polio ou sarampo podem fazer. É o que chamam de paradoxo do sucesso. O sucesso foi tão grande que a gente acabou esquecendo por que ele era tão necessário. E o tamanho desse sucesso é absurdo. Enquanto a confiança em alguns lugares cai, os números mostram o contrário. 154 milhões. Essa é a estimativa de vidas salvas pela vacinação só nos últimos 50 anos. É gente pra caramba. É, sem dúvida, um dos maiores feitos da história da humanidade. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Vacinar não é só uma decisão sobre o próprio corpo, é uma atitude coletiva. É o conceito de imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva. Imagina que é como um grande guarda-chuva. Se muita gente abre o seu, a chuva não chega em quem não tem um ou em quem tem um guarda-chuva furado. Com as vacinas é parecido. Quando a maioria se vacina, o vírus circula menos e não consegue chegar nos mais frágeis, os bebês que ainda não podem se vacinar, os idosos, quem tem o sistema imune fraco. É uma proteção que um oferece para o outro. E tudo isso nos leva de volta à grande pergunta, né? Se os argumentos são basicamente os mesmos há 200 anos, por que eles ainda funcionam tão bem? Por que ainda convencem tanta gente? Talvez a resposta não esteja nos detalhes da ciência, mas em algo muito mais profundo, na psicologia humana, no poder do medo. E essa é uma reflexão que fica.